Olá pessoal, hoje nós vamos finalizar o assunto de conjuntos com o tema intervalos reais. Esse tema não é muito abordado, vamos dizer assim, diretamente no Enem, mas ele serve de ferramenta para a resolução de vários exercícios envolvendo inequações, domínio de funções, entre outros. Então, por isso que é importante a gente analisar antes de dar continuidade a esse nosso curso. Vamos lá. Intervalos reais. Definição. É qualquer subconjunto contínuo do conjunto dos números reais. Veja bem, tem uma palavra aqui, que é o mais importante, na realidade, na compreensão do que significa intervalos reais. Essa palavra contínuo. Deixa eu dar um exemplo para você entender bem o que significa isso. Se eu pego um conjunto A, que é formado pelos elementos 1, 2 e 3, esse conjunto, ele é um subconjunto do conjunto dos números reais. Por quê? Porque o número 1 é real, o número 2 é real e o número 3 é real. Então esses três elementos aí são números reais. Como esse conjunto A é formado por três elementos que são números reais, esse conjunto A é um subconjunto do conjunto dos números reais. Isso é fato. Porém, será que ele é contínuo? O que é que dá a ideia de continuidade? É o seguinte, entre o número 1 e o número 2, será que existe algum número real? Por exemplo, 1,5. 1,5 é real. Então, entre 1 e 2, já existem números reais aí entre 1 e 2. Mesma coisa entre 2 e 3. Então, esse conjunto não é contínuo. A ideia de continuidade é quando você pega números que entre eles não existam nenhum número. Isso é uma compreensão meio, vamos dizer assim, não é uma coisa muito simples de se entender. Mas eu faço a comparação com o tempo. Vê só. A ideia é o seguinte, o tempo é contínuo. Então você não pula de 1 hora para 2 horas. De 1 hora até 2 horas você tem 2 horas e 1 minuto, 2 horas e 2 minutos. Só que de 2 horas para 2 horas e 1 minuto também não há um pulo. Existe 2 horas e 1 segundo. Mas de 2 horas até 2 horas e 1 segundo, passou esse 1 segundo. Então existem vários instantezinhos. Por isso que a gente diz que o tempo é contínuo. Então, quando eu digo de 2 às 3 horas, isso é um intervalo de tempo. Um intervalo de tempo, de 2 às 3. E é formado por infinitos instantezinhos coladinhos um com o outro. Essa é a ideia de intervalo em números. Quando eu digo 1, 2, 3, eu estou dizendo como se fosse 3 instantes. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas ele não é contínuo. Agora, se eu for de 1 até as 3, pegando todos os instantes, todos os números reais, de 1 até 3, eu vou ter um intervalo. Só que esse conjunto eu não consigo dizer os elementos de 1 por 1. 1. Aí o próximo número real depois de 1 seria 1,0000000. 1. Ainda tem mais zeros se quiser. Então, você não consegue nem dizer o primeiro número real que vem depois do 1, imagine de 1 até 3. Então esse problema, escrever o conjunto de todos os números reais de 1 até 3, foi resolvido com a ideia de intervalo. Só que, para escrever isso, tem uma notação própria, uma forma própria de escrever. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que é? Então, dados dois números reais, A e B, com A menor que B, temos. Então, já estou aqui dizendo que pode ser dois números quaisquer reais, só que A menor que B, para poder definir intervalo. Aí temos o seguinte, intervalos limitados. Veja bem, quando eu escrevo isso é uma forma gráfica de escrever um intervalo, quer dizer, um conjunto de todos os números reais, de A até B. A gente representa graficamente dessa forma, todos os números reais, de A até B. A gente diz que esse intervalo é fechado. Por quê? Porque o A está incluso nesse intervalo. Na verdade, o termo correto seria dizer o A pertence a esse conjunto aí, a esse intervalo, e B também pertence a esse intervalo. Então a gente diz que é um intervalo fechado. Agora, o que é importante você entender agora aqui? Outras formas de escrever esse intervalo. Como seria? Esse intervalo aqui eu posso escrever assim, ó. Intervalo fechado em A e fechado em B. Significa o quê? Quando eu escrevo um conjunto usando colchete, eu já estou dando a ideia que isso é um intervalo.
Então, quando eu escrevo colchete fechado, significa para dentro. Então, quando aparecer os colchetes para dentro, quer dizer que o intervalo é fechado. Então, escrevendo A, B, eu estou dizendo que isso é um conjunto de todos os números reais, de A até B. Tudo bem? Vamos lá. Só que existe uma terceira forma de escrever intervalo. Quer dizer, existe a forma gráfica, existe essa notação de intervalo que é usando esse colchete, e existe uma terceira forma de escrever que é o seguinte, ó. Abre chaves, para dizer que é um conjunto formado por todo elemento X, só que esse X é um quê? Um número real. Então X pertence a R, tá o quê? Agora veja só, nesse intervalo não tem todos os números reais. Tem os números reais que são a partir de A, então A e os que vêm depois de A, quer dizer, os que são maiores do que A ou iguais a A. Então eu vou escrever assim, ó. X é maior ou igual a A. E ao mesmo tempo, esses números são menores ou iguais a B. Quer dizer, começa no A, então é a partir de A, então de A para frente, então é maior ou igual a A, e ao mesmo tempo esse número é menor ou igual a B, que vai até B, então tem todos os números até B. Então essa é a forma de escrever intervalo também, que é a forma por uma propriedade dos elementos. É todo X, é o conjunto formado por todo X que pertence a R, tal que X é maior ou igual a A, e ao mesmo tempo esse X é menor ou igual a B. Isso dá a ideia que ele vai de A até B. Só que, normalmente, isso pode ser escrito assim, mas normalmente não vem dessa forma não. Você pode escrever isso da seguinte maneira também, ó. No momento que eu falo X é maior ou igual a A, você tem que entender que eu posso falar ao contrário. A é menor ou igual a X. É a mesma coisa. Eu costumo dizer, 1 é menor do que 2 e 2 é maior do que 1. Então, quando você fala ao contrário, inverte o sinal da desigualdade. Se X é maior ou igual a A, o A é menor ou igual a X. Só que, ao mesmo tempo, esse X é menor ou igual a B. Quer dizer, normalmente, não é que seja sempre, eu tenho essas duas opções, mas normalmente eu vou usar essa opção de baixo, para dizer que o X vai de A até B. Então, só para dar uma organizada aqui, eu vou apagar isso aqui e vou escrever o que eu normalmente vou usar, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou escrever isso aqui? A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B. E isso dá a ideia que o X vai de A até B. Só que se aparecer assim agora, ó, qual é a diferença dessa bolinha que está fechada, pintadinha, ou essa bolinha que está aberta, que é sem pintar? A bolinha aberta quer dizer que esse intervalo tem todos os números que ficam entre A e B. Quer dizer, o A não faz parte desse conjunto aqui, desse intervalo, que bota na cabeça, intervalo é conjunto. Então esse A não faz parte e B também não faz parte. Mas os números que vêm logo depois de A em diante, até logo antes de B, fazem parte. Como é que eu escrevo isso? Eu digo que isso aqui é um intervalo aberto em A e em B. É um intervalo aberto em A e em B. Só que isso aqui pode ser escrito também aberto, ou é o colchete para fora, ou é parênteses. Então, existem essas duas formas que você vai encontrar. Usou o colchete para dentro, é fechado. Mas se você usar o colchete para fora, que é aberto, pode ser também substituído por parênteses. E a terceira forma é X pertence a R, tal que... Qual é a diferença do primeiro para esse agora que eu estou escrevendo, para o segundo? É que o primeiro, o A, faz parte. Então o X, o elemento desse conjunto, pode ser A, pode ser B também, mas no de baixo não. Então eu vou escrever A é menor que X, que é menor que B. Notem, sem o igual. Então toda vez que o intervalo for bolinha aberta, a gente diz que é intervalo aberto, o colchete tem que ser para fora, ou parênteses, tanto faz. E na hora de escrever a propriedade, se você quiser escrever por X pertence a R tal que, você não usa o igual aqui, ó, no A e no B. Essa é a diferença. Depois que o cara compreendeu, ele já pode olhar aqui o seguinte, esse próximo aqui, ele é fechado em A e aberto em B. É um intervalo fechado em A e aberto em B. Quer dizer que esse intervalo começa realmente no A. Então, nesse conjunto, esse conjunto tem o A, quer dizer, A é um elemento desse conjunto, mas B não é, porque está aberto no B. Beleza, pessoal? Que pode ser fechado em A
aberto em B, que pode ser x pertence a R, tal que A menor ou igual a x menor que B. Notem que o igual é só no A. Se você já entendeu isso aí, o próximo você já sabe fazer. Esse último aqui é aberto em A, fechado em B. Conclusão, parênteses no A, colchete para dentro no B. Isso aí, você pode escolher se usa parênteses ou colchete para fora. Aberto tem essas duas opções. Que você pode escrever x pertence a R, tal que A é menor que x, que é menor ou igual a B. O igual é só no B, porque é o B que está fechado. Ok? Agora, por que esses intervalos são chamados de limitados? Porque ele tem um extremo inicial e um final. São dois extremos, o início e o fim, A e B, que pode ser aberto ou fechado, mas ele está limitado. Mas existem intervalos que são ilimitados. Como são? Dá uma olhadinha aqui agora. Intervalos ilimitados. Vou colocar logo aqui todos para você ver. Esse primeiro, você vê logo que ele começa no A aberto. Certo? Então é um intervalo que inicia no A, mas veja, quando eu digo A aberto, quer dizer que ele não começa exatamente no A. Ele começa logo após o A. Esse intervalo tem todos os números que vêm depois de A. Só que ele não tem o extremo final. Quer dizer, ele continua infinitamente. Então é a partir de A aberto, infinitamente para a direita. E quando eu uso esse termo infinitamente, quer dizer exatamente isso. Ele vai até infinito. Quer dizer, nunca vai acabar. Como é que escrevemos isso? Esse intervalo, ele pode ser escrito da seguinte forma. Isso aqui é a forma gráfica, já está aqui a forma gráfica. É uma maneira de escrever esse conjunto, né, esse intervalo. Mas a notação de intervalo seria assim. De A aberto até quem? Como esse extremo aqui da direita, ele é infinito, então ele vai até infinito. Só que, um probleminha, existem dois infinitos. Para a direita eu tenho um infinito positivo e para a esquerda eu tenho um infinito negativo. Então esse intervalo começa no A aberto e vai para o mais infinito aberto. Beleza, pessoal? Que também pode ser representado como aberto em A até mais infinito aberto. Que também pode ser escrito como x pertence a R, tal que x é maior que A. Veja, maior que A, porque são todos os números à direita de A, então são todos os números maiores do que A. Tá claro isso, galera? Depois que você entendeu já a notação, fica fácil. Esse próximo conjunto aqui é um intervalo que vai do A fechado a mais infinito. Só que o infinito é sempre aberto. Comentário aqui, infinito sempre aberto. Por quê? Porque nunca vai chegar ao infinito. O infinito é uma ideia, é uma coisa que vai sempre aumentando. Então não tem como você chegar no infinito e fechar. Então sempre o infinito é aberto. Que pode ser fechado em A e aberto no infinito com parênteses. Que seria x pertence a R, tal que x é maior ou igual a A. A diferença é apenas que a bolinha do A agora é fechada, então o x aqui do conjunto pode ser A. Agora, esse próximo, comentário rápido. Todo intervalo tem que ser representado do menor para o maior. Então, normalmente, em sala de aula, estou conversando com meus alunos, aí eu questiono, esse próximo agora. Normalmente, o aluno quer dizer que vai de A para menos infinito, que é um absurdo. Porque ele tem que ir da esquerda, você escreve sempre do menor para o maior. Tem que ser ordenado, essa ideia aí do menor para o maior. Então, todo intervalo que vem da esquerda infinitamente, ele vem de menos infinito até o extremo da direita dele, que nesse caso aí é o A. Então, como é que a gente pode escrever isso? Seria igual a intervalo aberto em menos infinito. Deixa eu só consertar esse igual aqui, que está meio... Pronto. Vem de menos infinito, só que ele termina no A, aberto. Eu não vou nem escrever. Você sabe que esses dois aqui que são colchetes para fora, se você quiser, você pode escrever como parênteses. Então, tanto faz. Então vamos logo dizer que isso aqui pode ser x pertence a R, tal que, nesse caso, x é o quê? Menor que A.
porque para a esquerda são todos os números menores do que A. Nesse próximo, o intervalo vem de menos infinito, que é sempre aberto, até A, só que esse A é fechado. Sem escrever, eu já estou dizendo que esse colchete para fora aqui do menos infinito pode ser um parênteses também, certo? Não vou nem escrever. A terceira forma aqui seria x pertence a R, tal que x é menor ou igual a A. Porque agora é bolinha fechada no A para trás, ó, tá vendo aqui? Ó, menor ou igual a A. Esse último intervalo, ele é interessante. Muita gente diz que ele é um intervalo que vai de menos infinito a mais infinito, aberto. E é verdade. Mas veja, interessante. O que é um intervalo de menos infinito a mais infinito? É um intervalo que tem todos os números reais de menos infinito a mais infinito. Pense, como é o nome do conjunto que tem todos os números reais de menos infinito a mais infinito? O nome é conjunto dos números reais. Conclusão, esse intervalo de menos infinito a mais infinito é exatamente igual ao conjunto R, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais é o conjunto que tem todos os números reais de menos infinito a mais infinito. Então isso é R. Então normalmente quando você encontra isso, uma seta toda pintada, essa representação gráfica aqui, isso quer dizer que é o conjunto dos números reais. Tudo bem? Pois bem, pessoal, com isso a gente finaliza a teoria de conjuntos. E na próxima aula eu vou fazer alguns exercícios para a gente fixar melhor e finalizar de vez isso aí. Tranquilo? Um abraço. Tudo de bom.